Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Inteligência em tempo real. Como telemetria e sistema BMS podem transformar a gestão de utilidades. Esse é o tema deste PropertyCast, o podcast do Carrefour Property. Eu sou a Mafê Lovisotto e estou falando aqui direto do stand do Carrefour Property, com esse estúdio maravilhoso que foi montado aqui na ABF Franchising, a maior feira de franquias do mundo. E a minha conversa é com o Marcelo Poli, ele que é diretor de manutenção e obras do Carrefour Property. Tudo bem? Tudo jóia, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, mais uma conversa aqui com o Poli. E também com a gente o Diego Destro, que é coordenador comercial na Comerc Energia. Bem-vindo. Olá, obrigado, Mafê. Uma alegria estar aqui presente com vocês. Muito bem, então para começar, para quem não sabe o que é, fala para a gente, Poli, o que é telemetria, o que é DMS? Bom, telemetria é a gente fazer medições em tempo real de qualquer coisa. No nosso caso, importantes são a energia, água e gás. Principalmente no contexto de property, que a gente tem muitos lojistas e eles não a maioria deles não conseguem ter uma ligação direto da concessionária, então a gente precisa fornecer energia para eles. E para fazer a medição de consumo, a gente tem que ter equipamentos para fazer essa telemetria, porque se a gente tivesse que olhar o consumo num relógio, como é feito na concessionária, transcrever isso, digitar para o volume de galerias que a gente tem, seria praticamente impossível. Então Até o resto da vida medindo. até o resto da vida medindo. Então por isso que a gente tem sistemas de telemetria. E também dá mais transparência para o nosso lojista, porque ele tem a segurança da informação que está sendo feita de forma automática. Isso é a telemetria. Usando um pouco uma frase de gestão, quem não mede não controla. Então, se você não tem a telemetria, você não sabe se você está tendo desperdício, se você está tendo carga ligada na madrugada. E isso, com a telemetria, a gente consegue prever muito desperdício de energia, principalmente ou de água, de vazamentos. Já a automação, ele faz um trabalho de desligar automaticamente algumas cargas. Então, por exemplo, a loja fechou, eu desligo a iluminação, desligo o ar-condicionado e desligo cargas que eu não precisaria estar ligada. Porque se depender da interface humana, a gente sabe que sempre falha. Eu vejo pelos meus filhos, porque eles sempre largam a luz acesa quando deveriam apagar. Então, é bastante importante ter esses sistemas no ambiente que a gente tem, que é muito grande, né? E aí vem sempre aquela pergunta, né? Você é sócio da Da concessionária. Exatamente, eu falo isso para eles todos os dias. Muito bem. E essa sigla tem relação com a manutenção predial, certo? Isso, BMS é uma sigla em explicar. inglês de gestão predial. É Business Management System. Building Exato. Management System. É building, eu falei business, building. Muito bem. Conta pra gente, Diego, o que faz a Comerc exatamente? Legal. A Comerc, ela tem se posicionado no mercado, já é uma empresa bastante consolidada, né? Tem mais de 20 anos de história aqui no Brasil, uma empresa brasileira, criada por brasileiros. E ela tem um foco no início, né, da sua trajetória no ambiente que a gente chama de mercado livre de energia. É aquela contratação no mercado livre. E ao longo dos anos, a Comerc ela foi ampliando esse leque. Hoje ela se posiciona como uma empresa que tem uma multiplataforma de energia, que é o nome que nós damos. Hoje nós temos 14 diferentes soluções, né? A telemetria é uma dessa árvore de soluções, dessa mandala de soluções que o Grupo Comerc tem. E recentemente a Comerc foi adquirida pelo Grupo Vibra, que é um grande player do mercado de combustíveis, né, que responde pelos postos da Petrobras. Hoje são mais de 8.000 postos e também é líder no fornecimento de lubrificantes, que é aquele Lubrax que a gente também conhece, todo brasileiro conhece. Então a Comerc está posicionada nesse segmento de gestão de energia, projetos de eficiência energética, né? Nós completamos alguns marcos importantes no ano de 2024. A gente tem 100
usinas no nosso portfólio, né, para o formato de geração distribuída e geração centralizada, e também são soluções que fazem parte dessa mandala de soluções do Grupo Comerc. Muito bem. E como começou essa parceria com o Carrefour Property? Perguntar para o Poli, né? Antes de eu falar um pouco de como começar a parceria, eu acho que quem está nos assistindo, muitas vezes não sabe o que que é o mercado livre de energia e Geração tal. distribuída, Então vale acho que fazer uma vale. explicação disso. Você que já foi professor, É, então vamos lá, Poli. a gente tem nas nossas casas o mercado cativo de energia, onde a gente é obrigado a comprar energia da concessionária local. Então, se você está em São Paulo, você vai comprar da Enel e você não tem por onde escapar. Grandes consumidores têm a possibilidade de comprar energia de um gerador de energia. Então, eu pago para a concessionária o uso da distribuição, que a gente chama do fio, e pago para a geradora o custo da energia. Nessa compra de energia no Mercado Livre, eu posso optar por comprar energia 100% sustentável e não comprar de usinas termoelétricas, a carvão ou coisas do tipo. Então além de eu poder comprar uma energia mais barata, eu posso comprar uma energia no Mercado Livre. Sim. Aí, falando um pouco da Comerc, o Carrefour recentemente comprou o Grupo Big, que era uma empresa que adquiriu o Walmart no Brasil. Tanto o Carrefour quanto o Grupo Big tinham sistemas de automação, né, de medição e de automação. Então, já é uma parceria muito antiga de ter a Comerc usando como medição de fronteira, que a gente chama, a medição da concessionária, e com as galerias. As lojas adquiridas do Grupo Big não tinham a telemetria dos lojistas, então foi um primeiro trabalho com a Comerc, instalando a telemetria dos lojistas nessas lojas legadas do Grupo Big. E aí depois, durante o ano passado e esse ano, a gente está implementando o BMS, que é o sistema de automação nos prédios. E essa parceria, então, quando você faz essas medições, ai o volume de dados, de informações é absurdo, né. Como que é feita essa gestão? Bom ponto. Nós temos hoje 2 tipos de software, 2 plataformas, e o Grupo Carrefour é um tipo de cliente que hoje está numa solução que a gente chama de híbrida. Ele tem tanto um software local, que é o BMS, com alguns detalhes ali de controle, e a maior massa de dados hoje está no fornecimento da solução SaaS, que a gente chama, que é Software Software as a as a Service. Service. Uhum. Perfeito. Então esse é o tipo de fornecimento que nós fizemos para o Carrefour, onde todos esses dados ficam concentrados em um ambiente de nuvem. Uhum. Isso nos dá, primeiro, a segurança, né, de um servidor robusto que a Comerc tem. Segundo, a gente consegue gerar o acesso de qualquer local, então isso é um grande benefício, né? Uhum. No caso da nossa plataforma, a gente, além da plataforma via browser, a gente também disponibiliza para os clientes o aplicativo, tanto Android como o iOS. Então, na verdade, você tem a informação na palma da mão, né? E como o Poli colocou, é a nossa filosofia de trabalho, né? Quem não mede, quem não gerencia, não tem como controlar. Então, a nossa premissa é ter dados. E não só ter dados, mas ter dados confiáveis, né? Então, a gente preza muito por essa questão de confiabilidade das informações, né? E essa geração de dados, ela fica concentrada nesse servidor e você consegue configurar até níveis de usuários para acessar determinadas informações, né? A gente, de repente, tem alguns dados que podem ser sensíveis para um determinado grupo, então a gente consegue ocultar essas informações. Para um gerente corporativo, a gente vai acessar mais dados, então a gente consegue fazer, inclusive, esse filtro através de configurações dentro da plataforma. E é possível ter, tipo, machine learning para você, programar o desligamento de algo ou tem que ser da própria pessoa, assim, um Exatamente. operador? Na verdade, nós trabalhamos com ambos, né. A ideia da automação, claro que é o sistema rodar sozinho, né, Uhum. mas a gente gera essa autonomia, esse empoderamento, né, para o usuário. Então ele consegue sim, dependendo do nível de acesso ali na plataforma, fazer o controle. Então o Poli consegue desligar um ar-condicionado de uma loja na Bahia.
Ele teria essa automação, né? Mas a ideia da automação é que o controlador, aí eu vou usar um termo técnico, que é um CLP, que é um controlador lógico programável. Então você imputa a programação nesse controlador para que ele tenha rotinas automáticas de ligamento, desligamento, né? Enfim, daí nós temos diversos fatores aí de controle que a gente pode programar para fazer esse tipo de automação. Ó, então você lojista, que chega às 5 da tarde, de repente a luz, né, apaga, não é fantasma, pode ser o Poli apagando a sua luz. Que tipo de uso você faz então desses dados? Como que é possível você fazer esses desligamentos e ter esse contato com os lojistas para ver que é melhor, É, o a controle que é o melhor? desligamento a gente faz no âmbito das lojas do Carrefour, do lojista a gente não desliga nada, Ah, sim, nem sim. tem essa possibilidade, do lojista a gente Uhum. só mede o consumo. Então a gente mede esse consumo de forma automática e isso é gerado automaticamente para o pessoal do financeiro coletar os pagamentos. A automação, a gente coloca os parâmetros, que hora a loja abre, que hora a loja fecha, se ela tem um abastecimento na madrugada, porque São Paulo é muito comum o trânsito de caminhões, então eu não acendo toda a loja, mas eu desligo o ar-condicionado. Se a gente está na temperatura que nós estamos hoje, eu não ligo o equipamento, eu desligo o ar-condicionado, porque a temperatura externa é mais fria que a interna, eu só fico trocando o ar e trabalhando com ventilação, então a automação faz isso. Uhum. Embora a gente tenha a possibilidade do aplicativo dele para quem é autorizado desligar o ar-condicionado da loja, a gente não faz isso. Sim. E você já conseguiu mensurar, a economia Sim, desde que vocês é. implantaram o serviço? O primeiro projeto que a gente fez com eles, a gente conseguiu no mínimo 5% de redução de consumo de energia. Por quê? Nessa medição, ficou claro que a gente tinha consumo na madrugada. E aí, na madrugada, eu vou ter consumo, porque as geladeiras não podem ser desligadas, porque eu tenho produto lá dentro, as câmaras frias. Então, o frio alimentar, ele fica operando. Mas, isso é um percentual do consumo da loja. Se eu olhar o consumo hora a hora e ele for uma linha reta, significa que o ar-condicionado está ligado, significa que a iluminação está ligada. Então, através dessas medições, a gente enxergou essa dificuldade e muitas vezes o equipamento quem tem que desligar tem que ser o cara da manutenção. Ele está de férias ou ele está na folga dele, acaba ficando ligado. E aí a gente tem que ter uma automação, senão não consegue fazer o ser humano não consegue ter essa interação. Tem isso, né, quando o humano tem a falha, né, humana, quando você já, automatiza tudo, a tecnologia está muito a nosso favor nesse sentido, né. O ser humano tem que fazer tarefas que ele usa o intelecto, né, Exato. e essas tarefas repetitivas acaba falhando. Uhum. Acho que um ponto importante, só complementando, que também a gente teve uma linha, uma curva de aprendizagem, né, que a gente chama, e a plataforma ela é modular e ela pode ser personalizada, né. Então, eu acho que um ponto importante nesse projeto foi contar com um time muito capacitado tecnicamente, né, o Poli, o Cícero, todo o time, porque eles contribuíram com sugestões. "Olha, esse relatório, ele me atende aqui XPTO, mas tá faltando tal coisa, tal coisa, tal coisa". Então nós, como temos o desenvolvimento dentro de casa, a gente conseguiu personalizar alguns relatórios para que fizesse mais sentido ao atendimento, principalmente, de muitas lojas, né, como é o caso do Carrefour. Então a gente personalizou alguns relatórios para ficar com a cara do grupo. Conta essa possibilidade. E isso, por exemplo, é automático, só que se tiver uma exceção, a pessoa pode fazer um ligamento, né. Sim, sim, sempre o sistema de automação tem que ter uma válvula de saída, uma válvula de escape para falhas, porque ele pode apresentar um problema, pode Sim. ter então ele sempre tem uma possibilidade de acionar manualmente. E nós temos no Carrefour uma estrutura que eu sempre tenho uma pessoa de plantão que fica monitorando tanto o frio alimentar, são 2 pessoas na verdade, qualquer problema que aconteça ou até automação. A loja: "Ó, eu preciso hoje eu vou ter uma Black Friday, eu vou ficar com a loja aberta até mais tarde". Ele vai lá e ajusta a programação para não desligar. Então a gente tem esse trabalho.
Você estava falando que a economia é a partir de 5%, De né. consumo total da loja. É, quando a gente pensa em Carrefour, que tem muitas lojas, né, no Brasil inteiro, 5% pode parecer pouco, mas quando pensamos em valor é muito, né, Se Polly? considerar que o varejo no Brasil tem uma margem na ordem final, né, depois que paga todos os custos, que muitas vezes não chega em 5, é muita coisa. E E a agora? energia elétrica é a segunda linha de despesa da empresa e de qualquer empresa de varejo. A primeira são Claro. pessoas, a segunda é energia elétrica. Segundo a energia Segunda elétrica? linha de despesa. Impressionante esse dado. Esse dado é muito importante para entrar no universo, né, corporativo de energia. Exatamente. Eh, conta pra gente sobre planos de expansão agora, como é que tá hoje, né, a fotografia, o cenário e como que vocês podem ainda expandir isso? Bom, a gente começou com o que era importante para a economia, que era monitorar, controlar cargas essenciais, mas ainda a gente tem muita possibilidade dentro da empresa, porque embora já tenha nas lojas, a gente controla também, um dispositivo que chama banco de capacitores, que eu recebo uma multa se ele não estiver operando bem, porque ele pode introduzir um ruído na rede de energia elétrica, então ele controla isso automático. Medição das demais grandezas, água, gás. Eu posso controlar equipamentos de produção da padaria, um forno elétrico e tal, para não ligar em determinado horário que eu tenho o custo da demanda mais alto. Então tem várias possibilidades que a gente pode ir agregando nessa automação. E a Comerc pode ajudar nesse sentido também? Na verdade, a gente já planejou, nesse fornecimento, um sistema completamente modular, né, então ele já prevê essas expansões. É claro que o foco é energia elétrica, né, mas porque é o insumo mais custoso, mas o sistema ele também está preparado para outros insumos. Então, dando exemplo, a gente pode fazer medição de água, medição de gás, medição de temperatura, medição de nível de caixa d'água, né. Então ele é um sistema, modular, então vai aplicando, módulos ali para expansão dessas informações. Então Geradores, né? exatamente. E um ponto que o Poly citou, a gente acabou, já falando de outros pontos, mas só voltando no início dessa diferenciação de custos de energia elétrica para um grupo em relação a uma casa, né. Então na nossa casa nós temos só o quilowatt-hora, o consumo acumulado e mais recentemente as bandeiras tarifárias, quando a gente muda lá para falta de chuva, etc. Para a empresa, nós temos outras componentes, né, além do consumo de energia elétrica. A gente tem a questão da demanda, que é um contrato que o Carrefour tem que ter aí com a distribuidora de energia, e estamos dentro de uma estrutura de tarifa que a gente chama tarifa ouro sazonal, né. Então ouro, de acordo com as horas, o Uhum. preço de energia muda, então horário de ponta, é horário de pico, então das 5h30 às 8h30, as pessoas estão chegando nas suas casas, todo mundo ligando chuveiro, iluminação, então tem um consumo da população, então as empresas pagam mais caro por essa energia, né, que é o horário de ponta. E sazonal são as questões de mais chuva e menos chuva, que também está dividido. Então existe algumas particularidades para um grupo, né, um grupo classificado em média tensão, que tem ali uma cabine primária, ele paga por componente de contrato de demanda, ele paga por um consumo que varia o preço de acordo com as horas, e ele tem a componente de excedente de reativos, que é o fator de potência. Então, na verdade, o sistema está preparado não só para fazer essa gestão do quanto consumiu o lojista, mas espera aí, que hora que ele consumiu, porque se ele consumir no horário de ponta, o preço vai ser diferente. Então, o quanto ele consumiu nessa faixa de hora com esse preço, o quanto que ele consumiu na outra faixa de hora, que é com outro preço. Então, existe toda uma inteligência do sistema para separar isso, e isso é como o Poli disse no início, isso vai trazer transparência para o lojista. Ele está recebendo ali um rateio que ele sabe que a fatia do bolo ele não está pegando nem mais e nem menos, tá? É a fatia proporcional a ele. Esse Mercado Livre agora não tem nem a ver com o assunto, ele está chegando até a consumidores de baixa tensão agora, né. Exato, Vai ser existe a uma proposta para que ele entre nos consumidores de baixa tensão. Espero que
aconteça Tem que o ser mais mais rápido possível. democrática a Tem, energia, né? tem. A gestão disso não é tão simples para uma empresa grande, porque tem que ter muita estratégia de compra, porque você tem que comprar por um determinado período. Se chove muito, o preço cai, você tem que aproveitar. Esse período que nós estamos, esse ano teve pouca chuva, então o preço da energia subiu, não é um momento bom, mas se você não comprou, você está exposto, e aí você vai ser prejudicado. Se você compra spot, que a gente chama, você paga o preço como se fosse uma ação, de empresa. Você Uhum. está no momento do mercado, então você corre o risco de pagar muito caro. Já houve momentos que a gente comprou energia a 300 e o mercado estava a 500. Se a gente tinha excedente, você ganhava dinheiro vendendo o excedente. Olha. Já teve momentos que estava a 300, mas o mercado estava a 200. Então, se você sobrasse energia, você perdia dinheiro. Então, tem que ter muita estratégia, ver cenários, ver expectativa de chuva. É um mercado mais difícil. Espero que venha para os pequenos consumidores e de uma forma democrática e simples. É, porque a gente teme as bandeiras, né, É. coloridas aí. Nós tivemos um movimento importante no ano passado, em 2024, que foi a tal abertura do mercado, que foi a abertura do mercado referente ao grupo média tensão. Então, existiam algumas classificações, né, lá atrás, você tinha que ter uma demanda contratada de X. A abertura do mercado, ela faz com que qualquer consumidor que esteja no grupo A de alta tensão, ele tenha o direito de migrar para o Mercado Livre. E com certeza, nos próximos anos, a gente entende que vai ter um cenário aí promissor chegando na baixa tensão. Bom, a gente está falando bastante de custos, né, só que qual que é a tradução disso tudo? Sustentabilidade. Sabe que para o planeta é a melhor coisa, né, Poli? Sim. Ó, a gente agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas esse projeto chega a contando todas as lojas do Carrefour que ele implementou automação, se a gente conseguir o mínimo de economia, que foi o que a gente usou para fazer a viabilidade do negócio, a gente alimenta 300.000 residências de uma família de 4 pessoas, por um ano. Uau! Nossa, esse número A é muito economia anual é expressivo. muito expressiva. Então, para um país que tem dificuldade de infraestrutura, tudo, é bastante importante. Eh, Diego, como que você se sente por trabalhar num setor que você sabe que está ajudando para um mundo mais sustentável no futuro? É muito animador, né. Hum. Na Comerc a gente tem uma pesquisa, que é uma pesquisa interna chamada de Pulses, né, e a gente realmente é um termômetro para saber como os nossos, colaboradores estão relacionados à empresa, né, é muito promissor ver que a gente sempre está com o termômetro lá em cima. Então a gente, preza por uma política, por uma cultura de ter pessoas engajadas, né. Então a gente realmente acredita no que a gente faz, e até uma das frases, né, filosóficas aí que a gente segue dentro da empresa é: a gente transformar a energia para renovar o mundo. A gente entende que nós precisamos realmente transformar essa energia, trazendo todo esse cenário, essa multiplicidade de soluções envolvendo sustentabilidade, para que a gente possa ter um mundo melhor. E é muito bom trabalhar com empresas como o Carrefour Property, que está aberto, Alinhado, né, né? a essas transformações. A energia foi muito grande. Também é a diretriz, né, A gente é Carrefour. obcecado em eficiência, a gente gosta muito, é um tema muito importante pra gente. Muito bem, muito obrigada, Obrigado. ótimo papo. Obrigado. Se tiverem alguma consideração ainda a fazer, algo que a gente não falou nesse tempo, o microfone está aberto. Deixa Falamos tudo. Mas eu queria só deixar o nosso site, né, Sim. as nossas redes. Então, se você tem curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais sobre as soluções da Comerc Energia, o nosso site é www.comerc.com.br. Lá vai estar detalhadamente esse portfólio das 14 soluções que eu citei. E com certeza a gente vai ter um especialista dedicado e pronto para te atender em qualquer uma desses segmentos. Bem, obrigada. E eu Obrigado. queria agradecer meu time, como ele falou, eu sou um privilegiado de ter um time técnico que com certeza é o melhor do varejo alimentar brasileiro.
Incrível. Obrigada, parabéns Obrigadão, pelo obrigado. trabalho de vocês. Valeu. Você continua com a gente, que Sim. em breve vai ter outra entrevista, hein, Poli? E você que nos assiste também, continue ligado nas redes sociais do Carrefour Property. Logo mais no YouTube e também no Spotify, mais uma entrevista para você ouvir ou assistir. Continue com a gente. Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.